Olá, queridos, nós vamos fazer uma reflexão da Palavra de Deus, cujo tema nós vamos abordar, tende bom ânimo. E o texto básico para a gente meditar sobre isso é João capítulo 16, versículo 33, no qual Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Esse texto, Jesus se mostra bastante realista. Jesus nunca prometeu aos seus discípulos, aos seus seguidores e a qualquer cristão de que nesse mundo ele não teria nenhuma aflição, ele seria uma espécie de pessoa blindada quanto a qualquer tipo de problema, adversidade ou lutas. Isso não é verdade. Também não é verdade aquela frase que diz assim: venha para a minha igreja e pare de sofrer. Se eu dissesse isso para você, no mínimo eu estaria te enganando. Mas Jesus, como era aquela pessoa que nunca queria enganar ninguém, e ele era bastante realista, isso não impede que você também seja otimista, mas não um otimista ingênuo. É um otimismo baseado na esperança cristã. Por isso Jesus coloca o mas, né? Ele diz assim: no mundo, a realidade é essa, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Jesus não nega a realidade, mas diz que nós devemos ter uma postura diferente frente a esta realidade que nós vivemos. E para isso Jesus recomenda aos seus discípulos que eles permaneçam com ânimo. Ânimo é uma palavra do latim, é animus, que vem que foi traduzido também como alma. Ou seja, ter ânimo é viver de forma que você ainda preserve a sua alma, porque a tendência, com tantas realidades nuas e cruas, a gente ficar desalmado. Mas para que isso não aconteça, o próprio Jesus, num outro texto, diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Entenda que a alma no sentido de sensibilidade, de emoções, humanidade. Então nós temos que preservar a nossa alma e preservar também o ânimo, a esperança, a fé. Eu sei que a realidade, principalmente agora, nesse contexto que estamos vivendo, de coronavírus, de pandemia, de crise econômica e também mortes, né? Muitos familiares, pessoas têm perdido os seus familiares. Então essa é uma realidade muito dura, difícil de enfrentar. Mesmo assim, estejamos vivendo tudo isso, Jesus, ele diz que nós não podemos perder o ânimo. E eu, baseado nisso que Jesus disse aqui, eu queria alistar aqui, baseado em algumas frases, como nós podemos viver toda essa realidade nua e crua, com tantas dificuldades, com tantas adversidades, dor e até mesmo morte, como nós podemos permanecer com o nosso ânimo. A primeira coisa que eu posso ventilar aqui, importante para a gente continuar perseverando e lutando, é que se você quer continuar com seu ânimo, você não deve procurar motivos para desistir. Por que eu digo isso? Porque se você buscar motivos para você desistir, você vai encontrar vários, né? E muitas pessoas começam a cavar, né, os motivos pelos quais ela quer desistir, e ela vai encontrar, né? E são muitos, né? A inveja, as traições, as decepções, as frustrações, as dores, as doenças, a crise econômica. Então são vários motivos. Então, em vez de você ficar procurando esses motivos, procure motivos para você continuar lutando, para você continuar perseverando. Eu, quando leio essa frase, me faz lembrar aqui de Davi enfrentando Golias.
e era um desafio muito grande, porque ele era pequeno e não tinha muita experiência de guerra, experiência militar, nem bélica. Mas Davi, ele buscou motivos para lutar. Ele buscou não motivos para desistir, mas motivos para lutar. Por que eu digo isso? Porque diante desse desafio de enfrentar o gigante, Davi diz assim: você vem contra mim com espadas e lanças, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E ele não disse só isso, ele recorreu à sua memória, a memória da fé, porque ele diz assim: assim como Deus me livrou do urso e do leão, o Senhor também me livrará desse gigante. Então ele recorre à memória, a memória da fé, a memória dos livramentos e intervenções de Deus. Aqui me faz lembrar também do profeta Jeremias, que diante da destruição de Jerusalém pelos babilônicos, a cidade de Jerusalém estava em ruínas, e nós temos o livro de Lamentações que registra isso. Muita gente passando fome, a cidade em escombro, no estilo ali de Hiroshima e Nagasaki, toda destruída. E diante desse quadro, desse cenário, nós vemos o profeta Jeremias dizer aquela frase que nós conhecemos: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, se nós queremos manter o nosso ânimo nessa realidade tão nua e crua que vivemos, é preciso que nós não busquemos motivos para desistir, mas ao contrário, que busquemos motivos para continuar lutando. A segunda coisa importante para nós permanecermos com ânimo nesse contexto, nesse cenário, lembre-se do motivo de ter começado. Isso aqui é muito importante. Às vezes nós começamos com todo gás, com todo entusiasmo, algum projeto, ou algum propósito, alguma missão, algum ministério, exercemos alguma vocação, chamado de Deus, mas de repente, com o passar do tempo, começamos a desanimar. Mas seria muito bom que nós retrocedêssemos lá atrás e lembrássemos dos motivos que nos levaram a empreender essa jornada na nossa vida espiritual. Por quê? Porque lá atrás está os propósitos originais pelos quais nós abraçamos aquilo com tanta paixão. E esses propósitos originais vão se perdendo com o tempo. Aqui me faz lembrar daquele episódio na Bíblia na qual Jesus vê a casa de Deus sendo transformada em um comércio, transformado num mercado. O próprio Jesus, vendo aquilo, ele repreende todos que estão ali, vira as mesas e diz o seguinte: a casa do meu pai é casa de oração. Ou seja, Jesus está resgatando os propósitos originais da casa de Deus, que muitas vezes, com o passar do tempo, vão se perdendo. Isso não só em relação ao templo, em relação ao movimento cristão, em relação à religião, mas em tudo que nós fazemos, com o passar do tempo, nós podemos perder aqueles propósitos originais. Então, retorne, se você quer continuar com o ano, retorne aquelas metas que você fez, aqueles propósitos que você fez, aqueles votos que você fez originalmente. Em terceiro lugar, se nós queremos continuar com ânimo nessa realidade tão difícil que vivemos, nós temos que considerar que se a vida não ficar mais fácil, tente pelo menos ficar mais forte diante da própria vida. Ou seja, existe uma frase que até meu pai brincava e dizia, que se alguma coisa não te mata, ela te fortalece. Ora, é claro que é um dito popular, mas ele tem muito a nos ensinar no sentido de que muitas coisas que nós vivemos, elas não vão nos matar, elas vão nos fortalecer. Então, eu creio que se você passa por toda essa situação que nós estamos vivendo agora, né, da pandemia, mas que nós saiamos de tudo isso muito mais fortalecido na alma,
muito mais fortalecido na fé, muito mais fortalecido na esperança, muito mais fortalecido na nossa espiritualidade. Esse é o anseio que eu tenho para que a gente possa passar tudo isso com mais fé, mais confiança e mais comunhão com Deus. Então, se você quer cumprir esse versículo na sua vida, que Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Se nós queremos ter bom ânimo, em primeiro lugar, não procure motivos para desistir. Em segundo lugar, lembre-se do motivo que você começou tudo isso, o propósito, o ministério. Em terceiro lugar, se a vida não ficar mais fácil para você, que você se torne mais forte, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe.